Fala meus amigos, fala minhas amigas, canal aqui Miller Silva. O PL 2630, o PL das fake news, né? Ou melhor, o PL da censura, foi adiada a sua votação, foi rejeitada a votação, né? Ou seja, meio que arquivado. Vejo muitos deputados aí de direita comemorando, foi uma vitória da democracia, não ao PL, não à censura. Mas assim, só tentar um detalhe que ninguém acha que está percebendo. Não houve vitória nenhuma da direita. Nenhuma. Você que está comemorando, olha para o lado, amiguinho. Olha para o lado, você vai ver o deputado, a bancada da esquerda, inclusive o relator, também comemorando a retirada de pauta. Né? Também comemorando a retirada de pauta da PL, que teve o requerimento de urgência aprovado, né, na semana passada, para ser votado ontem, na terça-feira, o requerimento aceito pelo presidente da casa, Arthur Lira, que não se engane, não é que o Arthur Lira está aliado ao governo Lula, não. Ele está aliado aos seus próprios interesses. E o PL das fake news, o PL da censura, 2630, ele ia de encontro aos interesses do presidente da Câmara, Arthur Lira. Por isso foi aprovado aquele requerimento de urgência, né, num projeto que não tinha urgência nenhuma. Já vem do ano passado, nem do governo Lula né, mas sim a pressão vinha da imprensa, principalmente da imprensa, né, e do judiciário. Por que isso? Porque a imprensa, o consórcio, o que acontece dentro do sistema brasileiro, o sistema corrupto da engrenagem brasileira? A imprensa sempre teve o controle e o monopólio da mídia, da informação, né? Com a chegada das redes sociais, onde as redes sociais elas não criam conteúdo. Quem cria os conteúdos são os seus clientes, os usuários, nós, né? Como esse conteúdo está sendo gravado aqui no YouTube. Ou seja, deu lugares para as pessoas se expressarem, terem pensamento, para o jornalista independente poder colocar suas opiniões, que geralmente o sujeito independente, as opiniões dele são contrárias às redações, mas ele não pode ir por política das próprias empresas, né? E a mídia em geral, 95% delas tem um viés de esquerda, ponto. Esse é o ponto. Eles não deixam claro, eles tentam transparecer isso como jornalistas, profissionais, né, dando opiniões, mas não, são militantes de esquerda. E todas essas redações, os conglomerados, né, eles têm interesses, principalmente comerciais. Qual que é o interesse comercial de uma empresa como a Globo? Voltar a ter um monopólio, que ela é a grande beneficiária dessa tal lei das fake news, né? Qual que é o grande interesse dela? A gente já viu a volta do financiamento do governo à Rede Globo, né? Bilhões, milhões, indo para os cofres da Globo para fazer propaganda do governo, né? Aquela velha propaganda como tinha antigamente dos Correios, né? Como se os Correios tivessem concorrência de alguém entregando cartas com eles. Mas tá lá, levando. O monopólio é o quê? Cada vez mais a Globo veio perdendo audiência, né? Com isso ela perde dinheiro, perde o seu status, né? Que a gente viu nos últimos anos. As informações hoje não dependem mais deles. Tem o canal, tem isso, a pessoa vai passando informação. Dentro disso, o que eles querem mostrar? Que as pessoas, a tia do Zap, o fulano, passam fake news, informações falsas, e isso deve ser combatido. Ora, meu Deus do céu, se nem as Big Techs, que estão lá nos Estados Unidos, a maioria lá no Vale do Silício, não tem uma legislação, uma regulamentação lá, política, nos Estados Unidos não chegou ao consenso nisso, onde elas foram criadas, onde elas têm sua base, imagine aqui no Brasil. Então nada mais é do que voltar o conglomerado de mídia tradicional, a velha imprensa, né? Tá aí a CNN, a Globo fazendo campanha, querendo colocar para as pessoas aí que o projeto das fake news é bom, porque vai combater a desinformação. Não. Vamos dar um exemplinho? A Globo, anteontem, soltou que o PL, né, o partido PL, o Partido Liberal, liberou a sua bancada por divergências para que os seus deputados pudessem votar a favor do projeto, votar junto com o governo. Porque o projeto nem do governo né? Foi logo rebatido pelo presidente do PL, né? Valdemar da Costa Neto, que não, negativo, o PL não liberou a bancada para nada, a bancada vai seguir a orientação e a determinação do partido para votar, obviamente contra o projeto, como já foi estabelecido, estava estabelecido, né? Então ela já produziu uma fake news. Essa informação, tá lá a menina da CNN, né? Aquela Daniela Lima, apresentadora,
falando que o Twitter derrubou a conta dela porque ela estava falando que o projeto era bom, que isso, que aquilo, e o Twitter foi contra ela, censurou ela, pá, e reclamou e não sei o quê. Espalhando uma fake news, quando for... E ela foi, o Twitter dela foi notificado como mensagem falsa. Mas não porque ela estava se colocando a favor da PL das fake news, a PL da censura. Não, pelo contrário. O Twitter caiu porque o Twitter teve uma queda mundial. Então o Twitter não derrubou a mensagem dela a favor ou contra a PL. Logo ela se manifestou com a mentira, dizendo que o Twitter foi lá e puniu ela por causa disso. Foi checado lá, porque agora os próprios usuários estão checando as informações se são falsas ou não, já que todos os perfis são verificados, né? Desde quando o Elon Musk trouxe essa nova diretriz para dentro do Twitter, tirando lá aquele pessoal de cabelinho roxo, cabelinho azul. Pois bem, então nada mais é essa PL do que voltar a velha mídia ser a dona, o monopólio, escravizar o cidadão, principalmente o cidadão que tem pouca, baixa informação, a acreditar na mídia, acreditar na Globo, acreditar que naquela matéria da Globo que tentou ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao assassinato de Marielle Franco, acreditar na Globo quando ela chama as tais apreensões de joias, né, que estavam na Receita Federal de crime, enquanto ela não mostra, porque está recebendo agora verba de novo, os descalabres e o aumento de imposto, os arroubos do governo Lula, né, dando dinheiro para... Tá aí o Alberto Fernandes pedindo com o Pires na mão, né? Porque o Lula já anunciou que o BNDES vai dar dinheiro lá. É o Lula soltando criminosos, tirando os líderes de facções de presídio federal, voltando com visita íntima, abençoando as invasões do MST, né? O terrorismo, né? Inclusive levando o Stedman lá para a viagem dele com a China. Então autorizar o terrorismo, dar bênção pro que tá fazendo, que aí sim é um genocídio, o Maduro, expulsando cristãos na Nicarágua, lá, o Ortega, né, e tantas outras atrocidades, né, como o Lula vem fazendo. Então a imprensa vai blindar isso não interessa, e vai continuar batendo na direita, falando que o fulano é isso e aquilo, é a joia, a rachadinha, coisas que estão arquivadas que nem mesmo interessam de processo na justiça. Né? Na justiça eu digo a Polícia Federal, que é um órgão que a gente ainda tem o mínimo de respeito, não quando faz o serviço de capataz de a gente sabe quem, né? Do chefão do Estado brasileiro, mas deixa isso pra lá. Ou seja, a trinca que quer essa aprovação é a mídia, né? Mídia tradicional, a esquerda e o judiciário. Por que o judiciário? O STF. Porque ele quer que todas as suas decisões ilegais, que foi, por exemplo, prender o Daniel Silveira, né, pelo crime de eterno flagrante. Que ele gravou um vídeo faz 4 meses, mas está em flagrante. E suspender contas de deputado eleito, que é onde o cara tem como apresentar as suas propostas, o que ele está fazendo, as suas promessas de campanha, né, para o público. E tantos outros arroubos que a gente vê todo dia. Né? Então, para sustentar isso, ele precisa do quê? De uma lei, para dizer, olha, tá vendo? Eu fiz isso baseado dentro de uma lei. E o final dessa trinca é a esquerda, né? Que aí está. O socialismo é a turma da lacração, é os Felipe Neto da vida, que até esses youtubers entenderam, no final das contas, que o projeto é ruim, que ia mais atrapalhar ia mais bloquear eles, barrar eles, do que ter acesso. Porque muitos desses lacradores de internet, o pessoal que está perseguindo o Cuca, aquela turma do UOL, muitos deles ganham cliques, é o pessoal xingando, é o pessoal criticando, apontando o dedo para a postura cafajeste, hipócrita deles. Não é o pessoal apoiando. Se a gente tirar, vamos supor, a turma da direita, os bolsonaristas radicais da internet, que é o que o projeto das fake news propõe, que é responder criminalmente, mandar prender o fulano que fala que o Lula é ladrão, né? Já posso ser preso agora, hein? Falar que o Lula é amigo do Ortega, né? Como eles tiraram a Jovem Pan do ar baseado nisso, que era uma fake news, e a gente viu agora, na primeira semana já do governo Lula, ele abraçando o Ortega e não assinando a carta da ONU, né? Repudiando as ações do Ortega lá. Ou seja, a justiça voltou atrás? Não, confundimos. Infelizmente a Jovem Pan está falando a verdade? Não. Então o que a esquerda quer é isso. O que a esquerda quer é isso. O judiciário quer é isso. É legitimizar suas ações
autoritárias. Então, a esquerda quer o monopólio. Ela quer poder chamar o Bolsonaro de genocida, mas quer calar quem chama o Lula de ladrão. Certo? Eu mesmo tive um vídeo censurado no YouTube onde eu coloco o Drauzio Varela chamando a Covid de gripezinha. Vai ser uma gripezinha. Ou seja, ele foi o grande autor da frase. Não foi o Jair Bolsonaro, que usou uma outra colocação e eles mudaram aquilo e isso vale. Se eu colocar o Jair Bolsonaro chamando de entre aspas, gripezinha, pode. Se eu colocar o Drauzio Varela, não pode. Então é esse que é o negócio. Então, qual que foi? O Orlando Silva era o relator do projeto. Orlando Silva, de um partido comunista, esse sujeito está interessado em liberdade? Óbvio que não. Mas eles mudaram o projeto ali para ficar mais acessível, para que esteja um consenso. Que consenso é esse? O primeiro projeto era o quê? Que o Estado seria a agência reguladora. Não, tá. Então isso aí vai ficar muito autoritário, né? Vai parecer que nós somos não somos democráticos, né? Porque a desculpa do projeto é uma luta pela democracia. Aí se mudou o quê? O texto? Tá, quem vai cuidar é a Anatel e a SECOM. O Ministério das Comunicações. Estão subordinados a ele. Olha, da mesma forma é o governo atual, então, que vai cuidaria do PL das fake news. Então o que mudou? Nada. A proposta seria que o governo iria dominar e taxar o que poderia se falar ou não. E taxar isso como crime ou excluir. Aí, qual foi a grande repercussão que mudou no dia de ontem? O entendimento de colocaram o requerimento de urgência, né? E retiraram. Mas se era tão urgente o requerimento, por que não colocou para votação? Porque o governo sabia que ia perder. O relator foi lá pedir ao Arthur Lira. O Arthur Lira, por sua vez, queria a aprovação, pelos seus interesses junto à mídia, junto ao judiciário. O judiciário também quis a retirada, porque sabia que ia perder, né? Então se retirou de pauta a votação. Por que eu digo não foi uma vitória da direita isso aí? Não foi uma vitória da democracia, da verdadeira democracia, né? Que é deixar a livre expressão. Porque era o momento real, exatamente o momento de se votar e enterrar de vez o projeto. Ou se votar e colocar destaques. Destaques, aí sim defendendo a democracia e aí sim criando um mecanismo para a internet. Porque não é negócio de regular a mídia como queria o Lula, como quer o Lula, como quer o judiciário. A coisa não é controlar, ou sim ter mecanismos dentro. Né? Porque o Google e o YouTube eles já fazem censura. O judiciário já faz censura. O judiciário está todo dia censurando o que pode e o que não pode falar. Deu o exemplo aqui da Jovem Pan, do Brasil Paralelo. Deu o exemplo da revista Cruzoé quando ela fez uma matéria do Dias Toffoli, o amigo do meu pai, que o STF mandou censurar, mandou tirar do ar o site, a revista. Ou seja, já fazem isso. O que eu acabei de dar o exemplo do YouTube, se eu coloco o Bolsonaro de um lado e o Drauzio Varela falando na mesma frase, o Bolsonaro pode, porque aí ele é taxado como genocida. O Drauzio Varela não. Aí é informação falsa sobre medicina, inconclusiva. Mas ele é médico, e é ele que está falando de cunho próprio. Então, meus amigos, a questão aí está muito longe de tirar uma vitória. Não teve vitória nenhuma. Esse projeto agora vai demorar muito tempo. Mas ele está lá. Ele está lá encarcerado. O negócio era ter votado ele ontem, junto com a pressão que as Big Techs fizeram. As Big Techs pressionaram junto com a população, óbvio, nas redes sociais, para que esse projeto fosse tirado do ar. Aí tá agora o Supremo em cima do Google. Quer explicações do Google, do Brasil Paralelo, de Telegram, do WhatsApp, do Facebook, para explicarem por que eles fizeram campanha contra a PL das fake news. Mas eles não querem explicações porque a Globo fez campanha a favor, porque a CNN fez campanha a favor. Ora, as Big Techs estão defendendo delas. Elas são controladas por pessoas de viés de esquerda? São. Só que a partir do momento que o governo federal do Brasil e a Globo começar a controlar o que é verdade e o que é mentira, ao propósito deles, eles vão claramente fazer uma perseguição política. É censura, é estar ditatorial. E quem vai ser o perseguido? Quem já é, o de direita. Só que aí a questão não é só punir o cara 5 dias ou desmonetizar, é prender. É prender, abrir processo judicial, é excluir o cara literalmente da internet. Então, isso não teve vitória nenhuma.
Então você veja que chegou ao ponto das Big Techs ficarem do lado, mais ou menos, dos conservadores, da direita, da bancada que é a favor da liberdade. Porque entre o monopólio, entre eles serem manipulados pelo judiciário e pela Globo, pela velha imprensa, é melhor que ele esteja um monopólio ali, né, de faz de conta em cima dos seus usuários, que até se entende, porque quando você entra na rede social, você está assinando um termo de compromisso que você fica sujeito a ela, o seu conteúdo. Ponto. Então se perdeu muito a oportunidade de votar, enterrar esse projeto, que aí ele não votaria mais, não poderia mais votar do jeito que é, né, de fazer a votação, e também se perdeu a oportunidade de fazer um destaque. Então, no mínimo agora, a direita ela tem que se organizar e fazer sim um projeto de mídia. Sim, aí sim para combater. Aí você coloca, ou se cria uma polícia só para isso, de inteligência, para aí sim se combater de forma correta os discursos de ódio. O discurso de ódio é o quê? Ameaça a família do cara, como fizeram agora com o Cuca, né? Ameaçaram a família do cara, vão matar isso e aquilo. É aquelas mensagens que aí sim, que esse grupo aí que é responsável por atentados em escolas, né? Invasões em escolas, armados, chacinas, massacres, eles trocam mensagens. Você coloca lá um algoritmo, isso aí dá para fazer tranquilamente, de se encontrar. E você cria uma polícia especificada para isso, um órgão especificado para isso, entendeu? Simplesmente para regular isso. Agora, o que o cara fala de fake news ou não, vai de quem é o afetado fazer um processo. Vai de fazer uma cartilha nas Big Techs de quê? De tirar os bots. Tudo que for postado na internet tem que ter lá o selo. Como o Elon Musk colocou agora, que o cara tem que comprar, paga ali uma taxa para ser verificado. Não é verificado por mais como antes, como era por milhões de seguidores ou de curtidas, de views. Não. Porque aí os bots estão trabalhando para isso, podem trabalhar para isso. Não, você verifica. O sujeito tem hoje lá o perfil dele no Facebook, tem que ser por CPF. Vamos supor assim, que cada um possa fazer 3 perfis. Cada fulano possa ter 3 e-mails no seu nome, que aí seriam as contas do YouTube, no Google. Todos eles registrados. A gente faz como funciona nas contas digitais de banco. Fulano vai lá, coloca a face dele, põe... Acabou, é só ele que pode mexer naquela conta. Aquela conta é exclusiva dele. Ele não vai abrir uma... Se você abre 3, é com a face do cara. Tá ali, com a digital, o que seja. Essa pode ser uma saída para se eliminar os bots. É a verificação. Então cada indivíduo vai responder. Se eu estiver falando uma fake news aqui agora, o próprio algoritmo vai identificar. Peraí, qual que é a fonte disso? E a gente vai identificar. Se a fonte for, como eu tentei colocar um vídeo do Drauzio Varela, colocando, não estou mentindo, tá lá a fonte, o cara falou de cunho dele, aí, meu amigo, identifica que é verdade, tá lá. Se não, se eu tivesse colocado uma prece em cima dele, falsa, tira tira do ar, cara. Tira do ar, tá certo, é fake news, o cara tá exponendo uma notícia falsa. Quando fala que o Lula é um ex-presidiário, ex-quadrilheiro, descondenado, porque o processo dele voltou para a primeira instância, não foi absolvido, isso não pode ser tirado como fake news. Tá lá, vamos verificar. Ponto. Porque tem vídeo lá dele sendo condenado, ué. Tem vídeo dele dentro da cadeia. Como é que eu tô mentindo que ele é um ex-presidiário? Não. Agora, quando o cara fala que o ex-presidente é genocida, tem alguma especificação? Ele matou um tipo específico de pessoas e os perseguiu? Os exterminou? Não. Então, é uma fake news. Isso aí não poderia estar. Então, tem que se colocar sim. Não regular, o Estado regulando a mídia, e por conta os seus usuários, né? A liberdade de expressão nas mídias sociais, mas sim colocar um mecanismo. Aí você traz as Big Techs, conversa com elas, cria esse método, cria essa agência nacional de segurança da internet, né? Contra crimes cibernéticos, e aí sim, isso sim é democrático e tem que ser feito, ok. Agora, essa PL 2630 que foi retirada de pauta, não houve vitória nenhuma. Então, meus amigos, hoje eu fiz esse vídeo longo aqui, porque eu não estou vendo ninguém comentando isso na imprensa, né? O vídeo é longo, o pessoal não gosta de assistir vídeo longo, né? Mas, para quem tiver paciência e interesse de assistir, compartilhe. Vamos ajudar lá na outra página no Facebook, vamos ajudar no YouTube, né? Só precisa de dinheiro não, pessoal, não precisa de dinheiro. Só dar o clique lá, se inscrever, dar a curtida e pronto. Só pra gente
e cada vez mais desenvolvendo esse trabalho. Tá? Então, não houve vitória nenhuma, né? No final das contas, quando você vê deputado de direita, deputado de esquerda comemorando que o projeto foi retirado de pauta, quem perdeu mesmo foi a população brasileira. Ou talvez tenha até ganho, né? Porque discussão inútil na boca de político é sempre derrota para a população brasileira. Até a próxima. Valeu, tchau.